Pastor Divino Duarte, uma reflexão na palavra e um testemunho, para a glória de Deus. Amém? A palavra do Senhor que se encontra em Efésios 6, versículo 12, que diz assim: pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tremendo, e Ele nos chama para um compromisso, aonde devemos perdoar carne e sangue, porque são pequeninos, e a luta é contra principado e potestade. Um pequeno testemunho, a qual eu passei por um dia desse, Deus sempre tem nos levantado, para orar, por regiões, por territórios, por cidades, por pessoas. E nessa missão que Deus nos deu, para sempre estar intercedendo por pessoas, Deus fez uma grande obra na vida de pessoas, aonde estava sendo terrivelmente atormentadas, não porque elas pediu, não porque elas quis, mas sim porque enviaram, potestades, contra aquelas vidas, para destruir aquelas vidas, para destruir casamentos, para tirar o seu filho de seu pai, de sua mãe, para fazer pessoas vencedoras se tornar derrotada. E ali Deus fez uma grande obra, E nesta grande obra, aí um bruxo a qual tinha enviado aquela potestade, aqueles principados, ele se levantou contra a minha vida, só porque nada aconteceu. A palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque todos que se levantar contra você vai encontrar com Deus. Deus não vai sair da frente para o mal te tocar, não vai. Então encontrarão com Deus. E esse bruxo, ele encontrou com Deus, e ali ele caiu. Quando ele caiu, outro grupo de bruxos, a qual queria tirar aquele mal, queria tirar a mão de Deus daquele bruxo, aquele mal que ali estava, e jogar contra a minha vida, Mas aí todos caíram. E hoje o Senhor, me levantou, me tocou, revelou para mim estar intercedendo por eles. Intercedendo porque quando um bruxo faz um feitiço, faz uma bruxaria, a qual ele acha que ele tem a total força, tem o total poder, mas ele é impactado. Ele é impactado quando ele não consegue o êxito. E ali Satanás já pensa em tirar a vida dele. E quando nós pedimos misericórdia para carne e sangue, ali Deus dá oportunidade para eles de salvação. Mas o inimigo não quer perdê-los. Se eles decidir rápido, eles saem ileso, saem inteiro. Mas se eles vacilar, demorar, pode sair faltando algum pedaço, pode sair faltando algum membro, pode sair do seu corpo, pode sair. Mas se eles decidir rápido, a obra é imediata e eles são libertos. Mas ali eles foram impactados por uma força maior. E quando Satanás é descoberto que ele não tem o poder, ele tem a força. Força não é poder, ele tem a força. As trevas é força, a luz é poder. Você já imaginou quando a luz é ligada de um refletor no estádio de futebol? Se tiver uma tampinha, todas aquelas trevas esconde ali. Se não tiver, todas aquelas trevas é subjugada, subcalcada ali. E somente quando apaga as luzes, as trevas voltam a dominar. Não houve luta, não houve contenda, não houve confusão. Simplesmente as trevas foi ao seu lugar.
foi ao seu lugar. Força não é poder. Você já imaginou um soldado bem armado, chegar de frente a um exército e mandar eles se renderem? Mandar. Aquele soldado, mesmo estando bem armado, ele vai encontrar resistência. Ele vai ter que usar força. Mas agora imagina um comandante chegar diante de um exército e dar uma ordem de comando. Mesmo que ele esteja desarmado e todo o exército armado, todo o exército entra em forma. Não há contenda, não há confusão. Força não é poder. E quando os bruxos são impactados que há um poder maior do que Satã, aí Satanás pensa em ceifar a vida dos bruxos. Pensa ceifar a vida deles, né? Pensa ceifar. Então, eles se uniram e lançaram algo contra a minha vida, né? A qual eu passei pela medicina, né? Na minha mão, né? Caiu um pinguim. Deus revelou, né? A qual de 100% que eles jogaram em mim, se eu não tivesse Jesus, eu seria morto imediatamente. Na hora. O mundo espiritual é real, mas eu tinha Jesus. Então, o Senhor permitiu 1% que pingou no meu braço. E eu passei pela mão dos médicos. Eu passei pela medicina. E ali Deus me guardou, porque Deus pegou aquela luta. Aquela luta é com Deus. A nossa luta é contra principado e potestade. E ali naquele hospital Deus fez grandes obras, né? A qual Deus colocou em meu coração, a qual sempre colocou em grandes homens de Deus. Muitos homens de Deus, eles marcam território. Eu, já há alguns anos da minha vida, eu dediquei a minha vida a jejuar e estar orando por um território, por uma região. E nessa região, todo o endereço maligno, ele é despejado no mundo espiritual. Quando ele é despejado no mundo espiritual, no mundo físico, ele perde a sua força, ele perde. As pessoas vão ali, pagam para fazer magias, para fazer bruxaria, e nada acontece. E aquilo ali fica desativado. Você já viu quando um cemitério é abandonado? Os bruxos não participam ali, mas procuram um outro cemitério mais longe. É porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, entrou em jejum e oração e demarcou territórios. Eu já há alguns anos da minha vida, eu jejuo 7 horas por dia. 7 horas por dia, de 5 da manhã ao meio-dia, né? Eu tive essa condição de fazer esse horário. Nem todos têm essa condição, nem todos têm esse chamado, mas aqueles que têm, Deus determina, Ele marca, pode ser menos tempo, pode ser mais tempo. Tem homens de Deus que põem a sua casa de território, tem outros que põem a igreja, tem outros que põem a rua, o quarteirão, outros a cidade e outros além. E todo aquele espaço agora há uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual aonde, no poder da oração e do jejum, a qual aquele território pertence ao Senhor. Foi isso que homens de Deus, mulheres de Deus fez no passado, quando veio para o Brasil. Quando chegou na cidade, quando chegou nesse país, demarcou territórios, porque o inimigo, ele predominava tudo. E ali marcou territórios, e não somente um ministério, mas outros ministérios conseguiu se levantar, e hoje são grandes ministérios no país. Por causa de homens de Deus, mulheres de Deus, que demarcou território. Quando uma igreja chega em algum lugar aonde o território está demarcado por bruxos,
Ali há uma luta espiritual que, se não for na insistência, na perseverança em oração e jejum, não consegue estabelecer uma igreja ali. Não consegue. Tem que ser no jejum e oração, tem que demarcar territórios para que os bruxos, eles ou se convertem ou vão procurar um outro lugar, um outro país. Mas ali ele não consegue ficar, porque no mundo espiritual são desativados, são desligados, são despejados. No território que eu marquei, pelos olhos da fé, eu vejo bruxos cair em viagens astral. Grande é a queda, eles ficam impactados, não sabem o que aconteceu. Mas porque o território foi demarcado. E terreiros perde a sua força. Pessoas vão ali e não conseguem receber o que eles foi buscar, o que eles foi pedir. O terreiro até que apresentou, mas não aconteceu. As vidas não foi destruída. E ali fica estabilizado por um tempo. É como um cemitério, fica abandonado por um tempo, porque ali tem homens de Deus que demarcou território, e aquele cemitério está dentro daquele território. Amém? Então Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, aquilo que os bruxos fez para mim foi só um pinguinho que caiu no meu braço, e ali o Senhor permitiu eu entrar dentro de um hospital, conhecer como paciente. Eu conhecia como visitante, mas como paciente eu não conhecia. E Deus fez grandes obras, e foi maravilhoso ali. Ali os médicos não aceitou eu com o meu jejum, não aceitou participar de um tratamento e manter o jejum na parte da manhã, a qual Deus levantou a minha esposa, e minha esposa abraçou o meu compromisso de jejum, e ela fez em meu lugar ali o tempo que eu fiquei naquele hospital. Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Deus é tremendo. Hoje, o que está acontecendo com a igreja brasileira, com a igreja no mundo? Aqueles homens de Deus do passado, a qual demarcava território, e no jejum e na oração desativava, despejava, e o povo de Deus conseguia avançar. A palavra de Deus, ela chegava limpa, ela chegava com vida, ela chegava ali com a promessa do Senhor, ela chegava. Mas hoje, a palavra do Senhor, a qual homens e mulheres estão se preocupando com a sua própria vida, estão preocupados com os seus próprios negócios, e não estão assumindo compromisso diante de Deus, não estão assumindo. E quando não assume, o inimigo, ele avança. O inimigo tenta tomar igrejas, tenta tomar a palavra, tenta acabar com a doutrina. Muitos, milhares e milhões de pessoas vão ser impactados quando chegar diante do Senhor e saber que o Senhor fez tudo por ela, mas ela não fez nada para o Senhor, nem permanecer na palavra verdadeira, nem permanecer. Tem pessoas congregando há anos e não ouviu a verdade, não foi indargado, não foi impactado. Ele não recebeu a verdade ali, daquele homem de Deus que está na frente daquela obra. Ele não recebeu, ele só recebeu que o que ele quer é só pedir, é só mandar Jesus, que Jesus obedece e faz. Isso é uma derrota para o povo de Deus. É uma derrota para o povo de Deus, e o inimigo, ele está avançando, ele está tomando famílias, ele está tomando ministérios, ele está invadindo ministérios, ele está colocando o mundanismo, ele está colocando a mentira em vez da verdade, ele está colocando pessoas com coração de aço, aonde não sente mais a presença do Senhor, não tem mais o temor do Senhor. E mesmo sabendo que está derrubando fé de pequeninos, mesmo assim eles continuam nos altares.
E muitos ministérios estão sendo tomados. Muitos homens de Deus não têm mais a chave da igreja. Não tem mais o poder do púlpito. Não tem. Ele não manda mais na igreja. E ele sabe disso, porque deixou de pregar a verdade. E hoje as pessoas vivem uma ilusão. Vivem uma ilusão. E as pessoas vão casando e vão morrendo. E vão perdendo a salvação. Perdendo a salvação. A pessoa viveu na igreja, mas não tem a salvação. Não tem a salvação. Isso é muito triste. É muito triste. É muito triste. Essa obra, a qual Deus me deu do meu coração, a qual eu demarquei um território, e nesse território está demarcado, e o inimigo ele não tem êxito nenhum. Tudo que é feito nos terreiros não acontece. Os terreiros, eles estão desativados do mundo espiritual, e principado e potestade estão impedidos de operar. Bruxos não viaja astral, não viaja pelo simples fato de demarcar um território. Esse território pertence ao Senhor. Por esta causa eu jejum e oro. Eu jejum e oro. A palavra do Senhor é maravilhosa, ela é tremenda. Ela é maravilhosa, ela é tremenda. E a nossa vida, ela é um sopro. Nós estamos participando de um teste. Aonde vai terminar a nossa história? A nossa história vai terminar conosco na obra do Senhor, batalhando pelo povo de Deus, pelas almas do Senhor, a qual Ele comprou na cruz. Ou a nossa história vai terminar Jesus trabalhando para nós, Jesus trabalhando em alguma oficina, ou em algum comércio, ou em algum lugar, ou construindo alguma casa. Aonde vai terminar o nosso ministério? Aonde vai terminar? Eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão. Amém? Esse é um testemunho simples, a qual eu acabei de sair do hospital. Eu fiquei uns dias no hospital, foi maravilhoso. Deus fez grandes obras lá dentro. Eu vivi coisas lá que somente como paciente eu ia viver. E Deus me deu essa alegria de presenciar, de viver ali. O Senhor estava me guardando ali, e o Senhor que entrou nessa batalha, e a misericórdia do Senhor é com esses bruxos, a qual ele é estrangeiro e os outros são brasileiros. Deus há de fazer uma obra. Se eles quiserem a salvação, eles serão salvos. Mas se eles não quiserem, eles serão mortos por Satanás. Porque Satanás já sabe que foi desmascarado. Eles usou a magia máxima e nada aconteceu. Nada aconteceu. Aconteceu só uma coisa à toa no meu braço. Nada aconteceu, eu não morri. E eles ficou impactado. E Satanás, ele não tem amigo, ele não tem sócio, ele não tem parceiro, ele só tem escravo. E quando o escravo descobre que ele não é o Todo-Poderoso, aí Satanás tira a vida. Tira a vida. Hoje eu estou orando, intercedendo por esses bruxos, para que eles se convertam e sejam salvos. E num dia de amanhã, ele possa estar aí contando um testemunho e orando pelas vidas, porque ali também é uma alma, A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Observe o lugar que você está. Observe o lugar que você está. A palavra que é sendo pregada. Olha ao seu redor se há mudança. Olha ao seu redor. Você quer saber se aquela casa ali, as pessoas serão salvas? Olha para as pessoas, se há mudança de vida, de comportamento, de mentalidade. Olha para aquelas pessoas, se eles amam ao próximo, se eles amam a Deus acima de todas as coisas.
Olha para aquelas pessoas, se eles não estão pondo Jesus para trabalhar para eles, ou se eles disse, o Senhor, eis-me aqui. Aí você saberá, terá a resposta do Espírito Santo de Deus, que aquela igreja, muitos e muitos e muitos, talvez até todos, serão salvos. Serão salvos, porque estão no verdadeiro evangelho. No verdadeiro evangelho. No verdadeiro evangelho. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai poderoso, eu apresento a cada vida aonde esse testemunho chegar, ó Pai. Eu apresento o nome deste homem, desta mulher, aonde tiver falado, pensado, escrito, declarado. Aonde estiver, Senhor. Pode ser numa rua, numa encruzilhada, num banco, numa mata, num cartório, aonde estiver. Pode estar na mão do próprio mal. Todo mal, sai. Em nome do Senhor. O próprio mal vai declarar, o mal vai pregar a palavra, o mal vai dizer, este nome aí não, dessa casa aí não, dessa família aí não. Porque este nome está lá no céu, está no livro da vida, está nas mãos do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E o próprio mal vai pregar para bruxos, vai pregar para feiticeiros, que este nome aí não, porque esse nome está nas mãos do Senhor. Eu glorifico o Senhor por esta vida, Pai. Aonde esse testemunho chegar, eu apresento, Senhor, todos desta família, Pai. Aonde estiver o nome deste homem, desta mulher, dessa criança, deste ancião, aonde tiver falado, pensado, escrito, declarado, pode ser numa gaveta, pode ser no celular, pode ser na mente, na boca de uma pessoa que nem o conhece. Aonde for pronunciado, esse ambiente será impactado, porque esse nome está nas tuas mãos. E quem vai tirar das tuas mãos, Senhor? Eu te glorifico pela tua graça, Senhor. Eu te glorifico pela tua graça. E tudo, Pai, tudo que for magia, tudo que for algo que não pertence ao Senhor, tudo que foi lançado contra essa casa, esta família, Pai, é pelo poder que há no teu nome, seja desfeito agora. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.